E o que mais, professora? A contração de preposição com artigo indefinido não é erro. Não é erro. Mas cuidado! Estudo em um curso muito bom. Em um. Não houve contração. Mas vale falar. Estudo num curso muito bom. Professora, qual é a melhor redação? Meu aluno, se a gramática oficializou, não há melhor. As duas são perfeitas. Você, dependendo da produção textual, você pode escolher uma ou outra. Claro que estudo em um curso muito bom, politicamente falando, a estrutura é mais clara. A preposição está sozinha, o artigo também está sozinho. Isso ajuda na visualização. Mas, repito, as duas produções não seriam penalizadas. Observação. Cuidado com a contração. Por mais que saibamos que na nossa língua o artigo pode sofrer contração com a preposição de, em e por e combinação com a preposição a, não poderemos abusar destes processos. Não se contrai preposição com qualquer artigo que faça parte do título de alguma obra, jornal, revista, livro. No entanto, se a obra não for iniciada por artigo, usa-se o artigo antes dela. Cláudia, não entendi bem. Vamos para o exemplo, porque o exemplo convence. Li a notícia no Globo ou li a notícia em O Globo? Pois bem, qual é o nome do jornal? O jornal chama-se O Globo. Você concorda que o nome próprio já possui artigo? E o que nós podemos fazer com o nome próprio? Nada. Se ele é próprio, ele é propriedade de alguém. Não podemos mexer. Então, meu aluno, se eu não posso mexer em nome próprio, eu não posso contrair. Porque quando eu contraio, o em mais o muda para no. Então, a primeira redação está errada. Não é uma questão de escolha, não. Se você escolher a primeira, você escolhe o 0. Se você escolher a segunda redação, você escolhe o 10. Neste caso, não pode haver contração, porque o nome do jornal já possui o artigo. Muda tudo se eu colocar o nome de uma revista que não é inaugurada, essa revista, o nome dela por artigo. Pense no exemplo da revista Veja. Qual é o nome da revista? Veja. Por acaso antes apareceu o artigo? O título possui artigo? Não. Então você pode sim contrair a preposição com um artigo que você vai colocar. Não é a propriedade do nome próprio. Li a notícia na Veja ou li a notícia em Veja. As duas formas estão perfeitas. Só não pode haver contração quando a preposição não pertence ao grupo de contrações por já haver artigo no título. Construção errada, construção certa. Não se contrai preposição com qualquer artigo antes de sujeito do verbo do infinitivo. Meu aluno, vamos combinar que sujeito é função sintática nunca preposicionada. É nada de preposicionar sujeito. Então, se não pode haver preposição antes de sujeito, não poderá haver contração, porque a contração contamina. Hora da onça beber água. Inadequado? Hora de a onça beber água. Adequado? Mas, professora, eu falo como no primeiro texto. Hora da onça beber água. Falava, meu aluno. Pergunto, quem beberá água? Não é a onça? A onça é o sujeito do verbo beber. Então, nada de preposicionar sujeito. A redação correta, não há dúvida. Hora de a onça beber água. Você viu?
apesar de artigo aceitar contração, o sistema não aceita contração sem uma explicação. Contração que ferir alguns preceitos gramaticais, essa contração ou essas contrações serão reprovadas. Quem vai beber? A onça, sujeito. Quem vai beber? A onça, sujeito. Então, cuidado com esse sujeito. Identificar um artigo é tarefa aparentemente fácil. O problema é que ele pode ser confundido com pronome oblíquo átono, pronome demonstrativo, preposição, numeral. Meu aluno, você concorda que esse momento aqui é tenso? Há bancas que pedem classe gramatical e é nesse momento que você não pode errar, porque quando a banca desafia a classe gramatical, no comum ela desafia de uma palavra que pode assumir mais de um papel. É verdade que toda e qualquer palavra que venha após um artigo se torna obrigatoriamente substantivo? Vejamos, conversamos sobre isso. Vamos agora, tecnicamente, trabalhar. As lindas e magras mulheres mineiras vêm encantando os americanos. Quem vem encantando os americanos? As lindas e magras mulheres mineiras. Você observou que lindas é adjetivo. Magras também é adjetivo. E aí, será que essas palavras deixaram de ser adjetivas, palavras adjetivas, por causa daquele artigo que antecede? Não, né, meu aluno? Nós estamos em um sintagma nominal. Quem vem encantando os americanos? As lindas e magras mulheres mineiras. Esse sintagma, que é o nosso sujeito, possui um núcleo, mulheres, sempre substantivo. Então, esse sujeito ele é constituído por algumas palavras. Há quem defenda que toda e qualquer palavra depois de um artigo transforma-se em substantivo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando não existir no sintagma substantivo. Nesse já há substantivo, mulheres. Então, o artigo é artigo e o adjetivo permanece adjetivo. Nada de confundir. Lindas e magras tornaram substantivos só porque o artigo apareceu antes? Claro que não. As lindas e magras mulheres mineiras vêm encantando os americanos. Nesse momento, o artigo sempre substantiva as palavras? Cláudia, no exemplo passado, não conseguiu. Não conseguiu porque já havia substantivo no contexto. As mulheres mineiras vêm encantando os americanos. Sintagma nominal, sujeito. Aí o que nós temos? O artigo as e o substantivo mulheres. Mineiras é adjetivo e continua adjetivo. Artigo não pode substantivar a palavra que já é substantivo. Há pouco eu falei isso com você. Substantivar somente se a palavra não era substantiva. E o adjetivo só transformar-se-á em substantivo se no sintagma não existir o substantivo. Artigo pode aparecer antes de outras classes gramaticais que não seja o substantivo? Pode. Agora preste atenção. O artigo pode anteceder outras classes gramaticais, mas você verá o que isso vai promover. O artigo pode aparecer antes de adjetivo, numeral, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome relativo. Você observou
que todos os pronomes aceitam artigo na frente? Pois bem, e conjunção comparativa. Pode muito, né? Cláudia, por que você não colocou o substantivo? Porque esse é o principal. Até dado momento, nós falamos que o artigo é determinante de substantivo. Só que agora eu apresentei outras classes gramaticais que podem serem antecedidas por um artigo. E isso, quando acontece, meu aluno, essas sofrem um processo chamado de derivação imprópria, sinônimo conversão. Passo a passo, vamos juntos? Rita é a mais linda da festa. Rita é a mais linda da festa. Observe que linda é adjetivo. Rio e Fortaleza são belas cidades. As duas são ótimas para férias. Você observou que o as agora apareceu antes de duas? Em um outro contexto, duas numeral, mas nesse contexto, duas substantivo, pois não está contabilizando, não está quantificando. E aí, duas está sendo o motivo do comentário, logo está substantivo. Numeral, comportando-se como substantivo. A senhorita poderá entrar agora. Senhorita, forma de tratamento. Pode ou não pode um artigo aparecer antes de um pronome de tratamento? Ana viajou. A mesma comprou a passagem. Agora é um pronome demonstrativo. Um pronome demonstrativo substantivo. Força do artigo que apareceu antes. Falarei tudo à sua mãe hoje. Olha lá, sua, pronome possessivo. Aquele a craseado, meu aluno, denuncia. Fusão. E fusão é o encontro de uma preposição a com uma outra letra a. Nesse caso, artigo. O que você não tem a ver com isto? O que você não tem a ver com isto? Agora o artigo é expletivo. Você pode retirá-lo, que não fará falta alguma. Refiro-me à minha filha e não à sua. Pronome possessivo, aprovação de artigo antecedente. As alunas, às quais, pronome relativo com artigo obrigatório, inclusive. Os homens são mais fortes do que as mulheres. Lá está uma conjunção comparativa. Então, meu aluno, o artigo é ou não é dinâmico? Dialogando com várias classes gramaticais. Mas é importante você lembrar que, no comum, essa classe gramatical sofre uma derivação imprópria, comportando-se, de fato, como um substantivo. Note que todas as classes gramaticais mantêm seu caráter peculiar. Caráter peculiar é a função didática da classe gramatical. Isto é, elas não se tornam um substantivo só pelo fato de o artigo as preceder. Elas transformam-se em palavras substantivadas. O adjetivo continua a indicar característica, o numeral continua a indicar quantidade, o pronome de tratamento continua a indicar formalidade, respeito e por aí vai. Logo, o artigo nem sempre vem antes de um substantivo. Essas palavras sofrem substantivação. Pronome possessivo, substantivo. Numeral, cardinal, substantivo. Normalmente, o artigo vem antes do substantivo e, normalmente, torna qualquer classe gramatical um substantivo. Mas quando se reitera normalmente, joga-se um pressuposto que nem sempre. Há exceções. Então, meu aluno, ficou claro? Muito bem. Tempo para você revisar a matéria e daqui a pouquinho continuamos o nosso trabalho.
conhecendo essa classe gramatical poderosa, artigo. Até daqui a pouco.